Primeira coisa que eu quero saber. Pegaram as provas? Pegaram as apostilas? E aí? Alguém tá sem as provas ou sem as apostilas? Porque a primeira coisa que eu quero fazer é explicar a prova para vocês, tá? Não pegou? Então, eu vou abrir a prova aqui, eu vou compartilhar para vocês, vai aparecer na tela e aí dá para você acompanhar. Qualquer coisa, anota, tá, Gabriel? Tem alguma parte aí que você acha que, talvez eu não me lembre na hora que eu for fazer. O que é para fazer aí? Então, anota. Então, peguem aí a prova, todo mundo, que eu vou colocar ela para exibir. Só para a gente tirar as dúvidas, tá? Não é para dar resposta, é tirar as dúvidas do que é para fazer nos exercícios. Sempre que vocês vão fazer a prova, o professor não lê a prova com vocês, tira a dúvida? Pois é isso que nós vamos fazer, tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, assim, se você acha que vai esquecer depois, anota, tá? Mas eu acho que não vai ter dúvida, não, tá fácil. Quando aparecer, me avisem. Apareceu? Sim, apareceu. Tá. Vocês pegaram já as provas? Posso começar? Eu peguei. Esperar mais um pouquinho, né? Ver se o pessoal precisa pegar ainda. Bom, vamos lá. No exercício 1, una as orações coordenadas com as conjunções apropriadas. Então, o que nós temos aqui no exercício 1? Nós temos duas orações, né? Temos duas orações, porque em cada uma a gente vai ter um verbo. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar uma conjunção entre essas orações, mas que seja apropriada aí. Então, nós vamos juntar essas duas orações num único período, porque aqui a gente tem dois períodos, né? Então, aqui no início do A, a gente tem a letra maiúscula e o ponto final. Depois começa uma nova oração com a letra maiúscula e um ponto final. Então, aqui nós temos dois períodos. O que vocês vão fazer? Eu quero que una em um período só. Vou dar um exemplo aqui na prova. Por exemplo, a menina é legal. Ela não gosta de mim. Aqui eu tenho dois períodos, certo? A menina é legal, é um período. E ela não gosta de mim, é outro período. Eu vou colocar uma conjunção no meio delas para unir e transformar tudo num período só. Poderia ficar assim, ó. A menina é legal, mas ela não gosta de mim. Entenderam? É isso que vocês vão fazer, tá? O que eu fiz? Tirei o ponto final, coloquei uma conjunção aqui no lugar, que foi essa conjunção mas. Tem que ser uma conjunção que seja coerente, não pode ser qualquer uma. O Hector entrou. Vou esperar ele aparecer. Bom dia, Hector. Tudo bem? Eu estou explicando para o pessoal o que é para fazer na prova, tá? Tirando as dúvidas. Então, abre a sua prova aí, pega a sua prova. Ah, o Samuel entrou também. Vou esperar ele aparecer para nós para explicar para ele também. Eu estou bem também. Tudo bem, Samuel? Tudo, professora. Samuel e Hector, que acabaram de entrar, o que eu estou fazendo? Eu comecei agorinha a explicar o que é para fazer na prova, tá bom? Então, pega a prova de vocês, anota, tá bom? Se vocês tiverem dúvida, tirem dúvidas agora, que é o momento que a gente está lendo a prova e tirando as dúvidas das questões, tá? Eu comecei agora, então vocês não perderam quase nada. Opa, deixa eu abrir aqui a prova. Então, aqui na questão 1, como eu estava falando, né? Nós vamos ter dois períodos e eu quero que vocês unam esses dois períodos, transformem ele num só, colocando uma conjunção no meio. Essa conjunção não pode ser qualquer uma, tem que ser uma conjunção que faça sentido na frase, tá bom? Então, eu dei, por exemplo, esse exemplo. A menina é legal, ponto. Ela não gosta de mim.
Como que eu coloco uma conjunção entre essas duas orações? Tirei o meu ponto final, né, e coloquei ali a conjunção mais. A menina é legal, mas ela não gosta de mim. Daria para eu colocar essa conjunção aqui, ó. Por isso, a menina é legal, por isso ela não gosta de mim? O que vocês acham? Não, eu acho que não. Não dá, né? Porque aí não faz sentido. Porque se ela é legal, a lógica, né? A conclusão seria que ela gostasse de mim. Mas como ela não gosta de mim, não combina, né? Essa conjunção. A conjunção que combina é porém, mas, entretanto, tá bom? Então, essas conjunções que são adversativas. Então, tem que ter uma lógica aí estabelecida. É isso que vocês vão fazer nas frases, tá? Se quiser, anota esse exemplo para não esquecer o que é para fazer. Alguém está com dúvida dessa questão ainda? Não entendeu? Os meninos que chegaram agora, entenderam o que é para fazer? Hector e Samuel. Sim. Sim? Se não entendeu, tudo bem, não tenham medo. Tá, então vamos para o próximo. 2. Quando a oração coordenada não tem conjunção, é chamada de assindética, lembram? Então, quando eu não tiver uma conjunção unindo essas duas orações, eu vou chamar de assindética. Por exemplo, se aqui nessa primeira frase, a menina é legal, não tivesse esse mais, ela não gosta de mim, aí seria uma oração coordenada assindética, porque não tem a conjunção, né? O síndeto é a conjunção. Quando é assindética, é porque é não conjunção, não tem conjunção. Mas como aqui tem, então ela vai ter uma outra classificação. Aqui na 2, vocês vão encontrar quais que são as orações assindéticas. E aí vocês vão assinalar, tá? Então é para marcar a opção correta. Ó, 1, cada macaco no seu galho, cada um cuidando da própria vida. 2, entrou alguém, só um minutinho. Entraram 2 pessoas. Só um minuto que eu já volto, tá? Quem que entrou agora? Foi a Júlia? Que entrou como Viviane? Tá. Júlia, eu... Ah, o Cauã entrou como Ana, né? Tá, então, meninos, eu estou explicando a prova, tá bom? Então, peguem aí a prova de vocês e tentem acompanhar, tá? Eita, então pode ser que você caia, né, Júlia? Mas eu vou postar, tá bom? A aula, tá bom? Eu posso hoje. Então, vou continuar aqui. Então, na 2, vocês vão achar quais são as orações que são assindéticas e depois marcar a alternativa correta. Alguma dúvida? Então, vamos para 3. 3. No trecho, não gostaram da prova nem da nota, a palavra sublinhada expressa adição, oposição, conclusão ou explicação. Entrou mais alguém? Quem que entrou como Wagner? Eu acho que entrou errado. Acho que era da outra sala. Bom, então vamos lá. Na 3, vocês têm aí o período, né, coordenado. Esse período coordenado, ele é uma adição, uma oposição, uma conclusão, uma explicação. Vocês vão olhar aí o sentido que ele tem na oração, tá bom? E ver a conjunção, ó, tá ali até grifada, conjunção nem, vocês vão falar se essa conjunção aí, ela tá expressando o sentido de adição, de oposição, de conclusão ou de explicação, tá bom? 4. Complete as lacunas com a conjunção adequada. Então, aí vocês têm as duas orações, né? E aí vocês vão colocar uma conjunção que encaixe aí. Tá com dúvida de conjunção? Procura no Google. Conjunção.
Aí vocês podem assistir alguma videoaula, ver os exemplos de conjunção que existem. Na apostila, lembram que tinha uma tabelinha, né, cheia de conjunções, tá? Então, para cada opção de oração coordenada, tinha uma tabelinha de conjunções aí que se encaixavam. Então, olha nas apostilas, procura no Google, tudo isso vocês têm, tá? Pode ver as nossas aulas passadas, tá bom? 5. A frase a seguir apresenta uma repetição desnecessária de palavras. Explique o porquê e indique o nome dessa figura de linguagem. Entrei para dentro do escritório quando começou a chover. Vocês vão explicar por que aí nessa frase tem uma repetição desnecessária. E qual que é o nome dessa figura de linguagem? A gente falou sobre isso, tá? Na apostila, tá lá na apostila. É só vocês relerem. Então, tem uma figura de linguagem que tem esse nome aí, que é quando você repete ideias sem necessidade. Ok? 6. Explique por que as expressões abaixo são consideradas pleonásticas. Então, o que é pleonasmo? Olha lá. E explica o porquê que essas expressões aí, ó, almirante da marinha e goteira no teto, são pleonasmo. Então, explica o significado, tá bom? Explicando o significado, vocês conseguem dizer o porquê que isso aí é um pleonasmo. 7. Observe a tirinha abaixo. Por que vocês não vão brincar com seus amiguinhos? Boa ideia. Ei, amiguinhos! Aí eles vão tudo em cima do ratão, né? No quadrinho acima, há a presença de uma figura de linguagem na qual atribui características humanas a animais ou seres inanimados. Essa figura chama-se de... Só tem uma resposta certa. Então, a figura de linguagem que vocês estão procurando é aquela que atribui características humanas a animais ou seres inanimados. Tá? Fácil, né? Quem não lembra, tem lá na apostila também. Explique por que a frase abaixo é considerada um hipérbato. Aí tem que saber o que é hipérbato, que é outra figura de linguagem. Também está na apostila. Felizes eles estavam pelo casamento. Por que essa frase tem um hipérbato? Vai explicar o motivo, tá bom? 9. Explique com suas palavras quais questões filosóficas René Magritte levantou com o quadro abaixo. Ceci n'est pas un pipe. Então, a gente conversou, né, um tanto sobre esse quadro. E agora eu quero ver com as suas palavras. Não a gente copiar do Google, hein? Porque eu percebo quando está copiado do Google. Eu percebo e aí eu jogo lá, escrevo o que vocês colocaram no Google e aparece para mim. Então, eu quero com a palavra de vocês. O que vocês entendem? Quais são as questões que esse quadro provocou? Porque quando ele surgiu, ele trouxe todo um debate junto com ele, né? Qual que é esse debate, tá? Alguma dúvida de alguma questão? Pergunta agora. Depois a gente só tem a semana que vem, né? Eu tenho uma dúvida na 5. Eu não entendi, porque deu uma travada quando você falou. Tá. A 5, nós temos essa frase aqui, né? Entrei para dentro do escritório quando começou a chover. Nessa frase, a gente tem uma figura de linguagem que tem uma repetição desnecessária de palavras. Então, existe uma figura de linguagem que ela representa isso, que é quando a gente repete as ideias sem necessidade, né? Tem duas ideias iguais ali repetidas, coisas óbvias, né? Que eu não preciso falar. Qual que é essa figura de linguagem e por que nessa frase aparece essa figura de linguagem? Onde que aparece? É isso. Entendeu? Entendi, Pero. Obrigada. O que mais que vocês não entenderam? Mais alguma? Pro, a Júlia falou que travou na hora das 7. Tá, então vamos lá. Ah, tá, pessoal. Quando eu tô com a exibição aberta, né, com alguma coisa exibindo, eu não consigo olhar o chat, tá bom? Então, qualquer coisa vocês me avisem. A 7, nós temos aqui uma tirinha, né, que tem um rato e os seus filhinhos. Não sei se são filhinhos, são priminhos, não sei, né, mas tem ratinhos menorzinhos. Então, ele falou assim, por que vocês não vão brincar com seus amiguinhos? Boa ideia. Ei, amiguinhos. Aí todos eles vão em cima do ratão.
Aí nós temos assim, no quadrinho acima, a presença de uma figura de linguagem na qual atribui características humanas a animais ou seres inanimados. Essa figura chama-se... Então, como que é o nome da figura de linguagem que atribui características humanas a animais ou seres inanimados? Tem um nome. Qual que é? Vocês vão marcar, tá bom? Então, por exemplo, quando eu falo assim, os meus olhos sofrem ao te ver. Os olhos sofrem? Eles têm a capacidade de sofrer? Não, né? Quem sofre é o ser humano. Então, o que eu fiz? Eu atribuí uma característica humana aos meus olhos. Tá? Isso foi para o quê? Para dar um impacto, para dar uma poesia na minha frase, para trazer uma beleza na minha fala, certo? Mas essa figura de linguagem, ela tem um nome. Qual que é? Vocês vão olhar, tá bom? O que mais que vocês não entenderam? Quem chegou depois, Samuel, Cauã, né? Na 1, olha assim, olha aqui, na 1 eu coloquei um exemplo que não tá na prova, tá? Para explicar o como que é para vocês fazerem. Tá aqui esse exemplo, se vocês quiserem, vocês podem copiar. Então, eu tenho 2 orações, eu junto essas 2 orações com uma conjunção. Tá? Então, por exemplo, a menina é legal, ela não gosta de mim. Como que eu juntaria essas 2 orações? Coloco a conjunção mais. A menina é legal, mas ela não gosta de mim. Isso é para vocês fazerem em todas as outras, tá bom? Mais alguma coisa? Não? Então, lembrando, né, que se vocês tiverem alguma coisa, é bom falar, porque depois só na aula que vem. Qual que é que você não viu, Cauã? A 1 não viu, a 2 você já viu. Não foi só isso que você perdeu. Então, vou interromper agora o compartilhamento aqui, tá? Lembrando que eu não tô vendo o chat, hein, povo? Porque quando eu tô compartilhando aqui, não dá para ver. Ok? Podemos ir, então, para a apostila 5 agora? Sim. Então, vamos lá. Apostila 5, página 151. Esse assunto é legal, que nós vamos falar agora. Nós vamos falar de cultura pop, né? Porque cultura popular é outra coisa, que eu vou explicar depois o que é. Vocês estão vendo aí a imagem da página? Temos várias, né? Várias imagens aqui. O que nós temos aqui? Nós temos primeiro. Quem que é essa primeira personagem que aparece? Vocês conhecem? A Mônica? É a Mônica, né? Então é a Mônica jovem. Depois nós temos do lado tatuagem, o corpo usado como tela. Depois nós temos aí o livro do Harry Potter. Terceiro, né? O terceiro livro, Prisioneiro de Azkaban. Esse é muito legal. Então, a saga do bruxinho Harry Potter marcou toda uma geração. Virou o ícone pop. Depois, embaixo, nós temos ali um cartaz, né? Geek is the new chic. O que quer dizer geek? Quem pode me explicar o que é geek? Vocês sabem ou não? Hein? Ela dava certo. Isso, cultura nerd. Então, o geek, na verdade, ele antes era visto com maus olhos, né? E agora parece que teve toda uma mudança, assim, de concepção, porque hoje aquilo que é cultura geek ficou legal, né, de se curtir. Então, muita gente gosta, né? Então, por exemplo, os super-heróis, Marvel, né? Antes era tudo considerado cultura geek, né? Que não era muito bem visto. E agora todo mundo é apaixonado. Então, mudou, assim, um pouco da concepção do que é geek. E aí, do lado, nós temos a Marilyn Monroe,
que é um quadro dela, né? Uma obra de arte dela, feito pelo Andy Warhol. Alguém conhece o Andy Warhol? Não, não conheço. O Andy Warhol é um artista que pegou várias celebridades do cinema, da música, e fez quadros assim que ficaram conhecidos como pop art. Então, viram que ela tem todo um estilo, né, próprio do quadro, né? Então, ele fez com várias pessoas e ficaram todos super legais. Então, a gente vai conversar um pouco o que é essa cultura pop. Alguém tem ideia do que é uma cultura pop? Então, vou falar para vocês um pouco sobre. A cultura pop são obras de arte que podem ser relacionadas à literatura, ao cinema, a desenho, pintura, mas que estão ligadas diretamente com a indústria, com o mercado. O que isso quer dizer? Deixa eu ver o que a Júlia falou. Algo que faz sucesso e acaba virando... Ih, saiu aqui para mim. Deixa eu ver de novo. Isso, algo que faz sucesso e acaba virando algo mais industrial. Sim, é por aí, porque esse tipo de cultura está sempre ligado à indústria, está sempre ligado ao mercado. Então, é uma cultura pop. O que quer dizer isso de ser pop? Quer dizer que vai atingir grandes massas, vai atingir um público muito grande. Por quê? Porque antes nós tínhamos uma arte que era muito erudita, né? Então, esse tipo de arte, ele atingia mais uma população em específico, assim, um pessoal mais intelectualizado, né? Mais nesse nível, assim. Quando apareceu a cultura pop, esse tipo de cultura acabou atingindo uma população bem maior, então um grande número de pessoas. Então, não necessariamente as pessoas que gostam de cultura pop são só aquelas pessoas intelectualizadas, né? Então, aí nós temos uma literatura que vai vender mais. Nós temos filmes que vão vender mais. Nós temos obras de arte que vão ser mais acessíveis também. Então, um exemplo de que nós temos de cultura pop é a própria Marvel, nós temos o Harry Potter, os Jogos Vorazes, Crepúsculo, por exemplo, né? Nós temos a Turma da Mônica Jovem. Por quê? Porque é um tipo de arte que é feito para vender, para se popularizar, para ser massificado. Ok? Então, vamos virar a página. Guilherme, estamos na página 152 da apostila 5, tá bom? Observação. Nas questões 1 a 7, a resposta será a soma dos números associados às afirmações corretas. Então, aí agora nós temos um texto, né? O texto vai falar justamente da cultura pop. Aí a gente vai entender um pouco mais o que é e como que funciona. A cultura pop hoje. Alguém quer ler? Quem que vai ler? Poxa vida, ninguém quer ler? Participar um pouquinho? Essa sala é muito tímida, meu Deus do céu. Vocês são tímidos assim também, pessoalmente? Pro, quando a antiga professora falava para eu ler na aula presencial, eu quase tinha um infarto. Pode perguntar para todo mundo, que eu não gosto de ler. Sofia, por que você era tão participativa? Eu tenho vergonha. Ah, não precisa ter vergonha, não. Tá bom, Eu tá todo lia, mundo com o mas microfone ruim agora. tinha Que vergonha. foi, Ana? Eu lia, mas eu tinha vergonha. Mas não precisa, gente. Nós estamos aqui para errar, para tentar, né, para se expor. É assim mesmo, tá? Não precisa ter vergonha, não. Mas tá bom, já que vocês não querem ler, então eu leio, tá? Mas dá vergonha porque vocês não praticam muito. Na hora que vocês começarem a se expor mais, aí vocês vão quebrando essa vergonha, tá? Então vamos lá. A cultura pop hoje. Nada mais pop do que buscar uma definição na Wikipédia de cultura pop. Por que nada mais pop do que buscar na Wikipédia a definição? Porque buscar na Wikipédia a definição de alguma coisa é uma coisa massificada, é uma coisa que todos fazem, né? Então é difícil, assim, hoje em dia, as pessoas
irem buscar num livro uma definição. Não, a gente joga já no Wikipédia, né? Massificou, ficou popular demais. Então, por isso que nada mais pop do que buscar definição na própria Wikipédia. Então, o que aparece lá na Wikipédia? Cultura em massa ou cultura pop é a cultura vernacular, isso é, do povo, que existe numa sociedade moderna. O conteúdo da cultura popular é determinado em grande parte pelas indústrias que disseminam o material cultural, como, por exemplo, as indústrias do cinema, televisão, música e editoras, bem como os veículos de divulgação de notícias. Então, os conteúdos da cultura pop, eles são disseminados, divulgados pelas indústrias do cinema, da música, da televisão, pelas próprias editoras de livros, tá bom? Por isso que eles se popularizam tanto. Essa definição é bem funcional, principalmente na questão das fontes de cultura pop e na interação entre o produto e o consumidor. Talvez a principal falha dessa síntese seja quando diz uma cultura do povo, porque ele fala assim, ó, cultura popular, né? Não é exatamente isso. O termo cultura popular parece ter, pelo menos no Brasil, um sentido muito distinto de cultura pop, a ponto de esses dois segmentos praticamente se oporem na opinião do público. O que é, então, a cultura popular? Por que ele está falando assim, que aí tem um erro no Wikipédia que não pode? A gente não pode dizer que cultura pop e cultura popular seja a mesma coisa. Porque cultura popular é aquela que representa, por exemplo, um povo. Então, por exemplo, as festas do Boi Bumbá. São festas lá do norte, né? Lá da Amazônia, do estado do Amazonas, né? Que representam toda uma cultura de uma região. Então, eu não posso dizer que, por exemplo, que a Marvel é cultura popular, porque cultura popular eu estou dizendo dessas tradições folclóricas, tá? Então, isso que é a diferença. Então, cultura popular é uma tradição folclórica que vai representar costumes de um povo. Agora, cultura pop, não. Cultura pop é outra coisa, né? É um tipo de cultura que vai ser disseminada pelas indústrias, que está muito ligada ao consumo, que tem essa conotação também de ser algo da modernidade. Então, não são coisas antigas, são coisas da modernidade, tá bom? Então, por isso que é diferente de cultura popular. Então, cultura popular, a gente está ligado a costumes, né, de um povo. Costumes folclóricos, tradições de um povo. Agora, cultura pop, não. Coisas diferentes, tá? Então, vamos ver o que ele coloca ali. Isso é, enquanto a cultura popular parece remeter ao passado, ao tradicional, a cultura pop sempre tenta se relacionar com o que é novidade. Então, olha só, a cultura pop, ela tá ligada com o novo, com a novidade, certo? Sabe aquela música que não saía da sua cabeça? Aquele trecho de livro que você anotou para não esquecer? O filme é que toda vez que você assiste lembra daquela garota? O gibi que você leu e nunca esqueceu? Uma das principais características da cultura pop é essa: ser como um chiclete, algo tão cativante que gruda em você sem que você entenda o porquê. Então a cultura pop tem isso, né? Um chiclete. Então, por exemplo, as músicas que nós temos, né? As divas do pop, né? Um exemplo de cultura pop, tá? Elas são músicas que grudam na cabeça, são músicas comerciais, são músicas que, assim, vai atingir um grande público. Agora, existem músicas mais eruditas, por exemplo, que só atingem um público específico, então não são feitas exatamente para vender, né? Então, não são músicas que necessariamente vão dar muito dinheiro para uma indústria da música. Não, vai ficar restrito ao público, né? Já uma música que está dentro da cultura pop é uma música que vai atingir muita gente, que vai tocar nas rádios, que vai ficar na cabeça de todo mundo, que todo mundo vai saber cantar. Então vai vender muito, tá? Então é um tipo de música feita pro povo. Fica mais interessante ainda quando você pensa, mas por que eu gosto disso? Isso é uma droga. Então, não necessariamente o que nós temos de cultura pop são coisas boas, né? Porque geralmente as coisas que atingem todo mundo, que todo mundo gosta, não necessariamente é algo bem feito. Pode ser que seja, mas pode ser que não seja também, tá? Então, nós temos coisas muito boas na cultura pop, que eu, inclusive, gosto bastante, mas tem outras coisas que a gente pensa, nossa, isso é tão ruim, por que eu gosto disso? Né? Posso dar um exemplo sem que ofenda
Não sei se vai ofender alguém, mas posso dar um exemplo de uma coisa que eu sei que fez muito sucesso, ficou muito na cabeça das pessoas, mas que não é bom, assim, não é uma coisa muito boa, né? Não tem uma qualidade literária. Não vão se ofender comigo, né? Crepúsculo, por exemplo. Nossa, verdade. Não sei se tem alguém que é fã, né? Mas é um grande exemplo de cultura pop que não é bom, que é ruim, mas que tem toda uma. Que as pessoas acabaram se cativando por algum motivo. Né? A, a Camille já falou que não é ruim, né? Mas pensando assim, em termos de literatura, em termos de construção de personagem, tem alguns problemas, né? Só que não tem uma qualidade ali. Porém, fez muito sucesso, todo mundo gosta, tá? Então, é um exemplo de cultura pop, assim, que grudou na cabeça de todo mundo, mas que não tem uma qualidade, assim, um tanto duvidosa. Um exemplo, tá? Sem ofender ninguém. E é justamente isso, coisas simples feitas para a massa, que às vezes a gente até se envergonha de dizer que conhece, mas que fazem parte da nossa vida, adquirindo um significado único que ninguém pode tomar de você e que dificilmente outra pessoa verá do mesmo jeito. Então, assim, por mais que não seja, que não necessariamente seja algo de qualidade, é uma coisa que acaba grudando na sua vida, você acaba pegando um significado especial naquilo e acaba te cativando de alguma forma. Outra questão interessante é um certo paradoxo de temporalidade que envolve a cultura pop. Ao mesmo tempo em que são produtos para um determinado momento, ligados intimamente ao tempo em que foram criados, esses livros, gibis, músicas e filmes grudam de tal forma nas pessoas que elas não os esquecem, então fica gravado para sempre, né? Um exemplo, Harry Potter. Lançou faz tanto tempo, né? Mas continua assim sempre na boca do povo, né? Então ninguém esquece. A Marvel, por exemplo, né? Que nós tivemos um reboot, né? Fizeram novas adaptações, mas assim, por exemplo, Homem-Aranha é uma coisa que nunca caiu no esquecimento, sempre esteve em alta. Então a cultura pop tem isso, né? Que é uma coisa que não passa, né? Uma febre assim que acaba não passando, que todo mundo acaba sempre se lembrando. Cadê? Me perdi. Mais do que isso, algumas dessas pessoas escreverão, filmarão, cantarão em algum momento e vão usar essas referências do passado, pois fazem parte delas. Então acabamos entrando em um eterno ciclo de autorreferenciação, criando uma teia onde vários elementos de cultura pop, independente do tempo, se conectam. Então essas histórias aí da cultura pop acabam marcando as pessoas, né? Então, eu dei, por exemplo, o exemplo do Crepúsculo, mas tem muitas pessoas que foram extremamente marcadas por essa história, que começaram a gostar de ler porque começaram a ler Crepúsculo. Que eu, na minha opinião, é um livro que não é bom, mas que ele abriu portas para outras pessoas, que outras pessoas acharam que é bom e que foi muito importante na vida delas. Então, eles têm a cultura pop, ela tem esse peso assim de marcar a vida das pessoas. Enfim, a cultura pop é rica, complexa e, acima de tudo, divertida e cativante. Por isso, nós vivemos acompanhando-a. Então, não tem jeito, né? Por mais que, assim, tenha gente que fala, isso não é arte, isso não é cultura, né? Mas, assim, existem controvérsias, né? Porque, querendo ou não, tem uma riqueza ali, uma complexidade e são histórias, são músicas que acabam nos marcando de alguma forma. Então, se deixa marcas, então dizer que não é cultura, né? Então é cultura sim. Deixou marcas na pessoa, mudou a história da pessoa muitas vezes, né? Faz parte da história da vida das pessoas, então entra como cultura sim, e tem toda uma complexidade. Mas a diferença é que vai atingir um grande número de pessoas, tá? Coisa que, por exemplo, um Machado de Assis não atinge. Atinge um público específico que gosta de literatura, que gosta de literatura brasileira. Então, assim, tem uma diferença, né, nos livros que são mais para venda, que estão mais ligados à indústria, e nos livros que não estão tão relacionados assim. Mas os dois têm o seu valor. Ok? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Camille, você está de mal de mim? Que eu falei mal de Crepúsculo? Não fique, tá bom?
Porque eu também entendo que é questão de opinião. Aí a minha opinião, você tem a sua também. E tá tudo certo. Tá? Então vamos lá. 1. Vamos fazer os exercícios. Assinale o que for correto a respeito dos elementos linguísticos do texto 1. 1. Então a gente vai colocar o que tá certo, tá? Tem mais de uma. A cultura pop é rica, complexa e, acima de tudo, divertida e cativante. A expressão em negrito é utilizada para indicar, dentre as qualidades apresentadas pelo autor, as mais importantes. Então, vocês acham que quando eu uso a expressão acima de tudo, eu estou indicando aquilo que é mais importante? Sim ou não? Sim? Sim. Então, essa tá certa. Pode fazer um X nela. Tá certo. Próximo. A ponto de esses dois segmentos praticamente se oporem na opinião do público, isso é, enquanto a cultura popular, a expressão em negrito é utilizada com a finalidade de introduzir uma ressalva para o conteúdo veiculado anteriormente. O que é ressalva? É quando você está fazendo, tá dando uma exceção, tá? Tá trazendo uma exceção aí na situação. Quando a gente utiliza isto é, tem essa função? Essa expressão tem essa função de ressalva? O que vocês acham? Sim? Não. Geralmente isso ele vai trazer uma explicação de alguma coisa, tá? Então esse não tá certo. Vocês podem até escrever ali, né? Fazer uma setinha e colocar a explicação. Porque geralmente quando a gente usa essa expressão isto é, a gente tá vai trazer uma explicação agora. Ok? 4. Tá bom, Ana. Mais do que isso, algumas dessas pessoas escreverão, filmarão, cantarão. A expressão em negrito, ao estabelecer uma comparação, acrescenta um argumento mais forte do que anterior. O que vocês acham? Quando eu uso mais do que isso, eu estou fazendo uma comparação e estou trazendo um argumento ainda que é mais forte. Vocês acham que está certo? Acho que sim. Sim, esse também está certo, então pode marcar. 8. Talvez a principal falha dessa síntese... Deixa eu aceitar a Ana aqui. 8. Talvez a principal falha dessa síntese, o item em negrito é utilizado pelo autor do texto para desconstruir totalmente a definição de cultura pop apresentada no início do texto. Vocês acham que ele está desconstruindo totalmente a definição que ele trouxe do Wikipédia, quando ele introduz essa opinião, esse termo, talvez? O que vocês acham? Acho que não. Não, né? Porque o talvez ele está indicando uma hipótese. Então, ele não está afirmando com certeza que é algo que não valha, né? Que seja uma opinião errada. Não, ele coloca em dúvida, né? Ele bota em xeque. Então, essa não está certa, porque ele não está descaracterizando tudo, não. Ele está trazendo um item que ele não concorda muito. 16. Enfim, a cultura pop é... Então, acabamos entrando... Os itens em negrito têm a mesma função e, por isso, são intercambiáveis. Vocês acham que eles têm a mesma função, enfim e então? Não. Não, porque o enfim, ele dá a ideia de finalmente, né? Ele está encerrando uma ideia, né? Está fazendo um fechamento. E então, ele está trazendo uma ideia assim, ó, de nesse caso. Então, eles não são a mesma coisa. Então, a 16 a gente também não marca. Nós marcamos, então, a 1 e a 4. Qual que é a soma da 1 e da 4? Ficou quanto? 1 mais 4, quanto que é? 5. 5. Então, vocês vão colocar 5 nesse quadrinho aí. É a 1 ou é a 2, Pro? É a 1. Não perdeu nada, Ana. Então, 2. Assinale o que for correto a respeito da posição do autor do texto 1 em relação à cultura pop. Então, ali nós temos lá. 1. O autor apresenta a cultura pop de forma pejorativa, referindo-se a ela como droga.
Forma pejorativa é quando você está trazendo uma explicação que é desvalorizando aquilo. Ele está desvalorizando a cultura pop, o autor? O que Não? vocês acham? Não. 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 Inclusive, no final, ele fala que a cultura pop é rica, complexa, né? Divertida. Então, ele não está desvalorizando, não. Então, essa não está certa. 2. Ao buscar a definição de cultura pop na Wikipédia, uma enciclopédia online construída por internautas, e não em um dicionário ou em uma enciclopédia tradicional, o autor demonstra adesão à cultura pop. E aí, essa está certa ou não? Tá Foi aquela certa? explicação que eu dei, né? Tá certa. Por quê? Porque para falar de cultura pop, ele fez exatamente o que a massa, o que todo mundo costuma fazer, que é procurar logo na Wikipédia, ao invés de ir de uma forma mais erudita, buscar num dicionário, numa enciclopédia, né? Ele não fez isso, não. Ele foi direto no Google. O próprio Google é uma demonstração de cultura pop, né? Porque todo mundo faz isso, massificou. Então, essa tá certa. A 2 vocês vão marcar. 4. A cultura pop traz saudosismo para o autor do texto. Então, ela traz essa ideia de algo do passado, algo que já se foi, que não volta mais. Traz essa sensação de saudosismo? Não? Não, né? Porque a cultura pop ela tá ligada ao novo. Por mais que sejam coisas que fiquem na nossa cabeça, são coisas que não morrem, né? Então, por exemplo, Harry Potter já acabou a história, mas ele tá sempre na boca do povo, né? A gente tá sempre falando sobre, sempre estão aparecendo produtos para comprar sobre, né? Crepúsculo também. Então, assim, são coisas que não morrem, ficam sempre na boca do povo, tá? Sempre popular de alguma forma. Então, essa também não tá certa. 8. Para o autor do texto, um dos principais aspectos da cultura pop é o fato de alguns produtos dessa cultura grudarem como chiclete na mente das pessoas. E aí, essa tá certa? Sim. Sim, essa também está certa. Deixa eu ver o que a Júlia está falando. Essa daí, a 8, vocês também vão marcar, porque a cultura pop, ela exatamente gruda na cabeça de todos. Por isso que vende tanto. Ô, Júlia, se você quiser assistir depois, tá? Você pode também. Eu vou terminar a aula e eu posto lá para você, no Drive. Você que sabe, tá? Então, a 8 vocês vão marcar. Agora, a 16. Embora conheça que a cultura pop nem sempre apresenta os melhores conteúdos, o autor do texto não a estigmatiza por considerar o significado que coisas simples podem adquirir na vida de um indivíduo. Essa daí vocês acham que tá certo? Pro, o que que é estigmatiza? Estigmatizar é quando você cria um estereótipo da coisa. Né? Então, tipo, ele não cria essa ideia fixa já de que a cultura pop só cria conteúdos ruins. Porque, assim, ele reconhece que a cultura pop nem sempre ela vai apresentar um conteúdo de qualidade, mas ele não desvaloriza essa cultura porque ele considera que até essas coisas mais simples, que não tem, assim, um reconhecimento acadêmico aí, ele reconhece que essas coisas mais simples, elas também podem adquirir um significado muito grande na vida das pessoas. O que vocês acham? Essa tá certa? Sim. Sim, essa tá certa. Ele fala justamente isso, né? Nem sempre vai ter assim, a melhor qualidade, assim, né, para os críticos, né? Você vê que geralmente os filmes, os livros da cultura pop, eles são sempre desvalorizados pelos críticos, os especialistas no assunto. Mas o autor, ele reconhece que mesmo essas coisas feitas de forma mais simples, elas também podem mudar a vida das pessoas. Então, ele não está desvalorizando. Então, a 16 está certa. Como que ficou aí a soma? Foi a questão 26? 2. 26? Isso. 26 no final. Foi 2 mais 8 mais 16. Ficou 26. 3.
Assinale o que for correto a respeito do conceito de cultura pop veiculada pelo texto 1. 1. Na visão do público, os conceitos de cultura popular e de cultura pop se opõem, contrariando a definição de cultura pop da Wikipédia. Tá certa essa? Sim, né? Porque eu expliquei para vocês que cultura pop e cultura popular são coisas diferentes. Então, a Wikipédia trouxe esse problema aí na definição. Então, essa tá certa aí. Pode marcar. Então, cultura popular está mais ligada a uma coisa que caracteriza um povo, né? Uma cultura de um povo. E cultura pop, não. Cultura pop está mais ligada à indústria, né? A coisas que surgem para massificar, para vender, para ser um gosto de maioria popular, tá bom? Então tem essa diferença. 2. No Brasil, a cultura pop e a cultura popular apontam para direções diferentes. Sim ou não? Sim. 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 Então, por exemplo, carnaval é cultura popular, não é cultura pop. Festa junina, cultura popular, não cultura pop, tá? São coisas diferentes. 4. De acordo com o autor do texto, a cultura pop não é do povo, pois é produzida para o povo e não pelo povo. Então aí tem essa diferença, né? Vocês percebem que a cultura popular, por exemplo, as festas do Boi Bumbá, o carnaval, festa junina, são coisas que são produzidas pelo povo. Então o próprio povo produz isso. Agora, a cultura pop, ela não é produzida pelo povo. Ela é produzida para o povo. Tem uma diferença nisso aí, né? Então, essa daí também tá certa, tá? Então, já tem 1, 2 e 4 que estão certos. 8. A partir do conceito de cultura popular apresentado no texto, no que se refere à música, pode-se inferir que uma canção sertaneja tradicional seja um exemplo de cultura popular. Daí nós estamos falando do sertanejo tradicional, aquele da viola, né? Vocês acham que aí pode se encaixar na ideia de cultura popular? Então, cultura de um povo, que representa características de um povo específico? O que vocês acham? Aí nós não estamos falando de Maiara e Maraísa, né? Nós estamos falando daquele senhorzinho que toca o seu violãozinho, que é lá do sertão. Vocês acham que esse tipo de sertanejo, ele indica a cultura de um povo? Sim. Sim, indica sim. Porque aí ele tá. É o próprio povo fazendo esse tipo de música, né? Agora, diferente, por exemplo, de Maiara e Maraísa, que já tá mais dentro da cultura pop, que é uma coisa mais massificada, uma coisa que é feita para vender, que é mais do gosto de todo mundo, né? Então tem uma grande diferença aí do sertanejo tradicional e do sertanejo universitário, por exemplo, também. 16. Produtos da cultura pop têm o poder de grudar na cabeça do indivíduo porque são feitos pela indústria, ao passo que elementos da cultura popular são feitos por pessoas simples do próprio povo que não têm a mesma capacidade dos profissionais contratados pela indústria. O que vocês acham desse daí? Sim. Esse não, porque assim, de fato, a cultura pop é feita por pessoas, por profissionais contratados pela indústria. Mas isso não quer dizer que a cultura popular, que é feita por pessoas mais simples, seja inferior. Nada disso, né? Muito pelo contrário. Por exemplo, nós temos o Machado de Assis, que é um autor, que é o maior autor da língua portuguesa do Brasil, pelo menos, assim, ele é considerado como um dos maiores. E ele foi filho de escravo, a mãe dele era lavadeira, ele era pobre, ele era negro numa época assim pós-escravidão. Então ele tinha tudo contra ele. Ele era uma pessoa muito simples, mas ele se tornou um dos maiores escritores do Brasil. Então, não necessariamente por vir do povo, ser feito pelo povo, por pessoas simples, faz com que a qualidade seja inferior ao da cultura pop. Às vezes até pelo contrário, né?
o reconhecimento do Machado de Assis é muito maior do que o reconhecimento de muitos livros feitos pela indústria. Então tem um outro peso, né? Pode ser que esses livros feitos pela indústria vendam mais, mas literariamente falando, pensando como crítica literária, o valor do Machado de Assis é muito maior, tá? Então tem essa diferença aí, tá bom? Então as alternativas que estão certas foram a 1, 2, 4 e 8. Qual que é a soma disso tudo? 15. 15. Ok? O texto 2 eu não vou ler agora não, tá bom? Porque eu quero explicar o conteúdo novo. E aí vai ficar muito tarde. Mas o conteúdo novo é facinho, tá? Vai ficar difícil depois. Agora não. A gente vai para a página 155. Tô falando que é facinho porque eu já falei um pouco dele para vocês. Vamos lá. Página 155. Agora a gente vai relembrar qual que é a diferença que nós temos de oração coordenada e oração subordinada, tá bom? Lembra que eu falei para vocês que esse momento ia chegar, que a gente ia olhar mais as orações subordinadas? Pois chegou. Se vocês acharam as coordenadas difíceis, as subordinadas vão ser mais, tá? Mas a gente, com a prática, a gente vai entendendo. 1. Observe o período a seguir. Eu não conheço a Lucy. Você nunca me apresentou a ela. Eu nem mesmo faço ideia do seu tipo. Trata-se de um período composto formado por 3 orações. Então, tem a primeira oração, a segunda oração e a terceira oração. Qual que vocês acham aí desse período que é a primeira oração? Eu não conheço a Lúcia? Muito bem, pode escrever, então. Da segunda oração, qual que é? Aí você. Você nunca me Você apresentou nunca a me ela? apresentou a ela? Muito bem, pode escrever. Como é, professora, a segunda? Você nunca me apresentou a ela. Ah, tá. E qual que é a terceira oração? Eu nem mesmo Eu faço nem ideia do mesmo seu faço tipo. ideia do tipo. Eu nem mesmo faço ideia do seu tipo. Muito bem, pode escrever. Eu quero que vocês reparem numa coisa. Para ser oração, precisa ter verbo. Então, em cada uma dessas orações aí, dessas divisões que vocês fizeram do período, tem um verbo. Olha lá na primeira. Eu não conheço a Lúcia. Então, qual que é o verbo? O verbo aí é o verbo conhecer, né? Então, aí eu tenho um verbo. Só vai ser oração quando tiver verbo, tá? Se não tiver verbo no período que vocês colocarem, não é oração, é frase nominal. Então, tem essa diferença, tá? Segundo, você nunca me apresentou a ela. Aí eu tenho outro verbo, que é o verbo apresentar. E terceiro, eu nem mesmo faço ideia do seu tipo. Aí tem um outro verbo, que é o verbo faço, né? Também uma oração, tá? Se não tiver verbo, então eu não posso classificar como oração. A oração coordenada e a subordinada, elas são duas, né? Então eu vou ter uma oração no início, então uma frase com verbo no início e uma frase com verbo depois também, que vai ser ligado por uma conjunção. Dos dois lados eu tenho que ter verbo. Se eu tiver verbo só de um lado, então aí já não posso dizer, tá? Que vai ser um período coordenado, porque aí eu vou ter só um lado ali que vai ter uma oração coordenada ou subordinada, tá bom? 2. Você percebeu que temos aí um período composto por coordenação? A respeito do período, assinale a única alternativa incorreta. Então, vamos lembrar o que classificava o período ser coordenado? Vamos ver aí as questões, depois a gente revisa, tá? Então, vamos ver, vamos marcar a única que está incorreta. Então, A. Embora todas as orações se interliguem pelo sentido, cada oração tem sentido completo isoladamente. Isso é uma característica do período coordenado?
que ele está falando assim? Está falando que se cada frase estiver isolada, ela tem o seu sentido completo. Então, por exemplo, eu não conheço a Lucy. Aí tem o seu sentido completo, né? Não está faltando informação. Você nunca me apresentou a ela. Essa outra oração também tem sentido completo. Eu nem mesmo faço ideia do seu tipo. E essa também tem um sentido completo, né? Não precisa de uma continuação ali para a frase fazer sentido. Então, vocês acham que a A está certa? Sim. Sim, a A está certa. Então, uma das características das orações coordenadas é isso, é que elas, quando estão separadas, elas têm o seu sentido completo. Elas não são dependentes exatamente, né, uma da outra para ter um sentido. Elas podem aparecer individuais. Então, a A está certa, não vamos marcar, porque estamos procurando a errada. B. Cada oração tem estrutura sintática, então é sujeito, verbo e complementos completo. Então, vamos olhar ali na de cima? Ó, na de cima nós temos eu não conheço a Lucy. Então, aí eu tenho o sujeito, né, que é o eu. Deixa eu ver, sujeito, verbo, que é o verbo conhecer, e complementos. Conheço quem? A Lucy. Então, aí eu tenho um complemento aí do verbo, um objeto direto. Tá? Então, aí eu tenho sujeito, verbo e complemento completo. Vamos ver na próxima. Você nunca me apresentou a ela. Então, tenho aí o meu sujeito, né? Você, o meu verbo apresentou, e o complemento do verbo. Apresentou a quem? A ela. Então, aí tem o complemento também. Vamos ver na próxima? Eu nem mesmo faço ideia do seu tipo. Então, tem o sujeito eu, tem o verbo fazer, e eu tenho o complemento do verbo. Eu nem mesmo faço o quê? Aí o complemento. Ideia do seu tipo. Então, todas têm sujeito, verbo e complemento. Então, essa daí tá certa também, tá? Então, percebam que para ter uma ideia completa nas orações, eu preciso ter toda essa estrutura aí na frase, para não ficar faltando nenhuma informação. Então, a B também tá certa, não vamos assinalar. C. Todas as orações são assindéticas. Então, aí em cima, todas são assindéticas? Ou seja, não tem conjunção ligando? Ó, eu não conheço a Lucy, você nunca me apresentou a ela, eu nem mesmo faço ideia do seu tipo. Aí é assindético? Sim. Sim. Tá bom, né? Sim, muito bem. Não tem conjunção, são só ligadas por vírgula, né? Então tá certa essa também. D. Todas as orações têm sentido negativo. Eu não conheço a Lucy, você nunca me apresentou a ela, eu nem mesmo faço ideia do seu tipo. Sim ou não? Sim. Sim, nesse caso, sim. E agora, só pode ser essa, né, que tá errada, porque só foi a única que sobrou. A segunda oração classifica-se como coordenada sindética explicativa, porque a conjunção pois está subentendida. Ora, se a conjunção está subentendida, então a conjunção não está aparecendo na frase. Se a conjunção não está aparecendo na frase, é assindética e não pode ser explicativa, tá? Só vamos classificar como explicativa se a conjunção de fato estiver ali aparecendo. Então, essa aí está errada. Letra E que vocês vão marcar. Dúvidas? Não. Não? Então, agora Não. vocês vão ver como é diferente quando não é uma oração coordenada. Porque fica faltando, de fato, informação aí, na hora que a gente separa. Ó. Agora, observe o seguinte período. Você disse que já me apresentou a Lucy? Trata-se de um período composto formado por duas orações. Então, vamos achar os verbos para a gente dividir as orações? Quais são os verbos aí? Dizer e apresentar. Disse e apresentou. Muito bem. Como então que a gente vai separar essas duas orações aí? Qual que é a primeira? Disse que e já me apresentou? Ó, a primeira vai ficar assim. Você disse. E a segunda fica que já me apresentou a Lucy. Então pode colocar. Primeiro vocês vão colocar você disse. E o segundo, vocês coloquem o resto da frase. O que já está até ali, né? Viram que, então, eu tenho verbo de um lado e verbo do outro lado? Preciso ter verbo dos dois lados, tá bom? Agora, vocês acham que, se eu falo assim, você disse, tem uma oração completa de sentido? Não. Não, falta informação, né? É diferente da de cima, que era uma oração coordenada.
As orações coordenadas, elas não faltam informação, elas estão completas, elas não são dependentes umas das outras. Então, percebam que a primeira oração, ela é completamente dependente da segunda oração. Se eu não tenho a segunda oração, a minha frase fica sem sentido, tá? Eu preciso desse complemento aí. Qual que é o complemento? Que já me apresentou a Lucy. Senão fica parecendo um objeto, né? Quando a gente procura do verbo. Você disse? Disse o quê? Que já me apresentou a Lucy. Aí é todo um complemento, tá bom? Que eu tenho da frase. Então vamos ver lá 4. Assinale a afirmação correta. O verbo dizer da primeira oração é intransitivo, pois tem sentido completo. O verbo disse, ele tem sentido completo? Ou ele precisa de uma informação para fazer sentido? Precisa de uma informação. Então, ele não é intransitivo. Vocês lembram disso? Verbo transitivo, verbo intransitivo? Ou esqueceram? Lembro. Então, nós temos 2 tipos de verbos, né? Nesse caso, quando eles são verbos de ação. Os verbos de ação, eles podem ser ou intransitivos, que são completos de sentido, não precisam de complemento, ou transitivos, que precisam de complemento. Nesse caso, o verbo disse, ele é transitivo, porque se eu falo só você disse, a frase fica incompleta. Eu preciso de um complemento aí para ter sentido. Né? Então, você disse o quê? Que já me apresentou a Lucy. Então, essa aí não tá certa, tá? Então, não vamos marcar essa. B. O verbo dizer da primeira oração é transitivo, pois não tem sentido completo e exige um complemento. E aí, essa tá certa? Sim. Sim, o verbo é transitivo porque ele exige complemento. Então, pode marcar essa daí. C. A primeira oração tem sentido. Peraí, me perdi. A primeira oração tem sentido e estrutura sintática completos. Tem? A primeira oração, sentido completo? Não? Não, não tem sentido completo, não tem sintaticamente a estrutura completa, né? Porque aí eu tenho o sujeito, que é você, tenho o verbo, que é o dizer, mas eu não tenho o complemento do verbo. O complemento do verbo ficou na segunda oração, tá bom? Então, percebam que a primeira oração, ela vem sempre antes desse que, ou no caso, pode ser também se, tá? Então, a primeira oração vem sempre antes do que e do se, e depois a segunda oração, tudo que vem depois do que e do se. Ok? Nesse caso, temos um período composto por subordinação. Então, a primeira oração exige uma outra para lhe completar o sentido. A primeira oração, ela vai ser chamada de oração principal, tá? Então, aí no exercício 3, vocês podem colocar ali uma setinha escrevendo que ela é chamada de oração principal. E a segunda oração existe em função da anterior, para lhe completar o sentido. Então, qual que é a função da segunda oração? Completar o sentido da oração primeira. Então, por isso que ela vai ser chamada de oração subordinada. Não se diz que fulano é subordinado de cicrano. Então, o que eu estou dizendo aí? Eu estou dizendo que fulano trabalha para ciclano, tá? Então, é um subordinado dele. Ok? Então, a segunda oração, ela só existe para explicar a primeira, que é a oração principal. Aí, na segunda oração, vocês podem colocar oração subordinada. Ok? Então, a primeira vai ser a principal e a segunda vai ser a oração subordinada. Isso é importante vocês saberem, porque é preciso identificar isso, tá? Na hora de fazer a análise. 5. Transcreva dos exemplos a seguir apenas aqueles formados pelo processo de subordinação. Então, primeiro, agora a gente vai ver, né, quais que são orações subordinadas. Eu não sei se vai chover mais tarde. Vamos achar os verbos. Sempre vai ser por aí que a gente vai começar. Quais são os verbos que nós temos aí? Eu não sei se vai chover mais tarde. Quais são os verbos? Sei. Sei. E o outro? Vai. Vai chover, né? Locução verbal.
Se nós temos dois verbos, né? Tem um verbo e uma locução verbal, tenho duas orações. Por onde que eu separo essas orações? Qual que é a primeira? Eu não sei. Isso, eu não sei. Aí passa um traço assim, ó, para separar as duas. E qual que é a outra, a segunda oração? Se vai chover mais tarde? Isso, muito bem. Eu vou escrever aqui no chat para vocês verem como que eu faço, tá? Como uma sugestão para vocês conseguirem separar. Eu não sei se vai chover hoje. Coloco um traço, tá bom? Separando uma da outra. Vamos agora ver se ela é uma oração subordinada ou se é uma oração coordenada. Se for uma oração coordenada, as duas precisam ter sentido completo, independentes uma da outra. Então, a primeira oração é eu não sei. Tem sentido completo? Não. Não, porque aí você vai perguntar, né? Não sabe o quê? Precisa de um complemento para entender a frase, né? Se vai chover hoje, é o meu complemento. Se não tem, então, o sentido completo, vai ser uma oração coordenada ou uma oração subordinada? Subordinada. Subordinada. Então, já achamos que é essa daí, tá bom? Então, essa é a certa. Eu não sei é a minha oração principal. Então, aqui nós vamos colocar, ó, vou colocar OP de oração principal. E se vai chover hoje, é a minha oração subordinada. Por que é a oração subordinada? Porque ela só existe para explicar a oração principal, tá? Então, ela depende da oração principal aí. Vamos ver só a B para vocês verem a diferença da oração subordinada e a oração coordenada? Ó, fez muito calor durante o dia, mas não choveu à noite. Primeira coisa que nós vamos fazer, acha o verbo. Quais são os verbos aí? Fez e choveu? Isso, então o verbo é fez e choveu. Por onde que vocês cortariam aí? A primeira oração e a segunda oração? A primeira oração seria fez muito calor durante o dia e a segunda, mas não choveu à noite? Perfeito, isso mesmo. Se eu falo assim, fez muito calor durante o dia, minha frase está completa de sentido? Sim. Sim, está completa, né? Não fica faltando informação. Então, por isso que aí na B, nós não temos uma oração subordinada, nós temos uma oração coordenada. Porque ela se basta por si só, tá? A subordinada não, uma depende da outra, ok? Então, vamos lá. 6, produção verbal. Crie um exemplo para cada tipo de período estudado. Então, vocês vão me dar um exemplo de uma oração coordenada, pode ser qualquer uma. Pode ser aditiva, pode ser adversativa, alternativa, conclusiva, explicativa e de uma oração subordinada, tá? Então, me dá um exemplo aí de uma oração coordenada. Pode errar, tá? Não tenho medo. Não tenho vergonha, não tenho medo. Fui ao mercado, mas não comprei nada? Perfeito. Ótimo exemplo. Fui ao mercado. Professora, eu vou falar que eu coloquei. Deve ter Pode falar. deve ter chovido à noite, pois o chão está molhado. Perfeito. Tá certo também. Mais algum exemplo vocês querem dar? Lembrando que tem que ter verbo na primeira oração e na segunda, tá? Mais algum exemplo? Não? Então tá bom, podemos usar esses dois exemplos aí que trouxeram. Estão certos. Alguém perdeu? Agora, uma oração subordinada. Um período de subordinação, né? Nós precisamos. Dica. A subordinação, ela sempre vem com esses elementos aí, ó. Que ou se. Então, é a partir deles que a gente vê por onde que a gente vai cortar. Dessas conjunções aí. Não sei se vou fazer o jantar. Perfeito. Não sei se vou fazer o jantar.
Mais algum exemplo? Aí a minha primeira oração é não sei, é a minha oração principal. E a minha segunda oração é se vou fazer o jantar, que é a minha oração. Outro exemplo pode ser espero você chegar. Espero. Sim, pode. Espero. Vamos usar de uma forma que fique mais clara para a gente, da maneira como a gente está escrevendo? Então, assim, espero que você chegue. Que tal? Porque aí já tem esse que aí, fica mais fácil da gente visualizar, né? Espero que você chegue. Mas tá certo a forma como você falou também, tá bom? Então, espero é a minha oração principal. E que você chegue é a minha oração subordinada. Porque se eu chego e falo assim, espero. Tem sentido a minha frase ou falta complemento? Falta complemento. Falta complemento. Por isso que o resto, né, que você chegue é a minha oração subordinada. Porque ela só existe para explicar a primeira oração. Tá? Então, ela é subordinada da primeira oração. Ok? Vamos virar a página agora? Agora que nós vamos ver, não precisamos ficar... deixa eu ver, a Ana mandou uma. Se eu tivesse tirado a roupa do varal, a roupa não teria molhado. Aí ficaria melhor. Esse exemplo aí, Ana, ele se encaixa na coordenada, tá? Porque os sentidos estão completos, tá bom? Ok? Agora, na página 156, a gente vai ver rapidamente os tipos de orações subordinadas, porque nós vamos ter 3 tipos. E cada um desses tipos vão ter vários subtipos dentro deles, tá? Então, tem bastante coisa. Nessa parte aí, a gente não precisa ficar tão ficcionado, porque a gente vai depois ver um por um. Eu vou colocar aqui a nossa apresentação para mostrar de uma forma mais resumida para vocês. Me avisem quando estiver aparecendo, tá bom? Aqui eu fiz um slide, eu vou postar para vocês, tá? Mas como eu já expliquei isso, acho que eu não preciso voltar muito. Bom, acho que eu vou vir nessa parte aqui depois, tá, gente? Acho que melhor eu ir primeiro na apostila e depois, quando chegar na parte de advérbio, aí eu vou para os advérbios. Então, vamos primeiro na apostila, que é na página 156. Então, o que nós temos? Há 3 tipos de orações subordinadas, dependendo das relações que elas mantêm com a oração principal. Então, nós vamos ter orações subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais. São 3 tipos. Dentro desses 3 tipos, nós temos várias classificações. Então, é um conteúdo bem extenso. Vocês agora só estão na introdução, só precisam entender o básico agora, tá? Então, não se preocupem. Então, vamos lá, atividade 1. Observe. Hilário disse que não queria mais nada com ela. Então, achem aí os verbos para mim desse período. Hilário disse que não queria mais nada com ela. Quais são os verbos? Disse E queria. E queria, muito bem. Onde que eu corto essas 2 orações? Qual que é a primeira oração? Hilário disse? Hilário disse. Então, o Hilário disse é a minha oração principal. E que não queria mais nada com ela é a minha oração subordinada. Porque se eu falo só Hilário disse, fica faltando informação, né? Disse o quê? Que não queria mais nada com ela. Então, a segunda oração só existe para explicar a primeira. Então, essa segunda oração a gente fala de oração subordinada. A oração subordinada, nesse caso, ela vai ser classificada como oração subordinada substantiva. Por quê? Porque a segunda oração, eu posso pegar ela inteira e substituir por um substantivo. Como assim? Olha lá. Hilário disse que não queria mais nada com ela. Aí, olha como que eu substituiria. Hilário disse a verdade. Então, a verdade, aí eu tenho um substantivo. Então, como que eu descubro se a minha oração subordinada é substantiva? Se eu posso pegar ela inteira e substituir por um substantivo. Então, a oração subordinada com valor de substantivo, ou seja, oração subordinada substantivo.
Tem um truque melhor para isso. Qual que é o truque? Faz o seguinte, pega a oração principal, preserva a oração principal. A oração subordinada, que é a segunda oração, você vai substituir por isso. Então, olha só. Eu poderia colocar assim, ó. Hilário disse. Qual que é a segunda oração? Que não queria mais nada com ela. Eu consigo substituir por isso? Ó. Hilário disse isso. Faz sentido a frase, não faz? Faz. Faz. Então, se eu consigo substituir a oração subordinada pela palavrinha isso e os seus derivados, né? Que pode ser disso, nisso, pode ser esses derivados também. Então, eu tenho uma oração subordinada substantiva. Básico, né? Então, o que eu tenho que saber fazer? Encontrar qual que é a minha oração principal e qual que é a minha oração subordinada. Se a minha oração subordinada eu posso substituir por isso, então ela vai ser uma oração subordinada substantiva. Vamos ver na 1 os exemplos? 1. Descubra qual o único dos períodos a seguir que não apresenta oração subordinada substantiva. Aí vai ter uma só que não vai dar certo substituir por isso. Tente primeiro a equivalência com o substantivo e depois a substituição pelo pronome isso. Não precisa, tá? Vamos logo direto substituir por isso. Ó, é verdade que amanhã não haverá aulas? Primeira coisa que nós vamos fazer, vamos achar os verbos. Quais são os verbos? Haverá. Haverá. E qual que é o outro? É o verbo ter. Isso, é. Nunca se esqueçam que é verbo, que é do verbo ser. Então, aí tenho dois verbos, né? Onde que é a primeira oração? A oração principal? Qual que é? É verdade? É verdade, é a minha oração principal. E a minha oração subordinada é qual? Que amanhã não haverá aulas. Que amanhã não haverá aulas. Então, essa aí é a minha oração subordinada. Vamos, então, tirar a nossa oração subordinada e ver se encaixa a palavra isso? É verdade isso? É verdade isso? Deu certo? Deu. Deu. Então, essa daí vai ser uma oração subordinada substantiva, tá? Não é essa que estamos procurando. Escrevam, tá? Escrevam aí. É verdade isso? B. Mariana insiste em que compremos um carro novo. Quais são os verbos? Comprar. Isso é o compremos. Insiste. E insiste, muito bem. Qual que é a oração principal? Mariana insiste. Mariana insiste é a oração principal. E a minha oração subordinada é qual? Em que compremos um carro novo. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos copiar aí a oração principal. Mariana insiste. Troca a oração subordinada por isso. Vê se dá certo. Isso. Isso. Mariana insiste nisso. Tá? É uma derivada, né? A gente juntou aí com a preposição. Virou nisto. Dá certo também. Deu certo? Sim. Sim, deu certo. Então, é uma oração subordinada substantiva. C. Começou a chover assim que ela saiu. Quais são os verbos? Começou a chover e saiu. Isso, então é começou e saiu. Qual que é a oração principal? Começou a chover. Começou a chover. Vê se dá certo substituir agora a próxima por isso. Não. Começou a chover, isso. Deu certo? Não. Então, essa aí é a que não é uma oração subordinada substantiva. Pode marcar essa oração aí. Viu como é fácil? Não tem segredo, né? Dá certinho. Vamos ver as próximas para tirar dúvida? D. Ele tinha medo de que descobrissem a verdade. Quais são os verbos? Tinha e descobrissem? Tinha e descobrissem. Qual é a oração principal? Ele tinha medo. Ele tinha medo. E qual que é a oração subordinada? De que descobrissem a verdade. Vamos então copiar a oração principal. Ele tinha medo. Ele tinha medo disso? Medo é. Muito bem.
Ele tinha medo disso. Deu certo? Aham. Então, também é uma oração subordinada substantiva. Próximo. Eu só lhe peço uma coisa, que você fique em silêncio. Quais são os verbos? Peço e fique. Peço e fique. Qual que é a oração principal aí? Eu só lhe peço uma coisa. Oração principal. E a oração subordinada? Que você fique em silêncio. Então, vamos copiar ali a oração principal, né? Eu só lhe peço uma coisa. 2 pontos, né? Isso. Deu certo, né? Eu só lhe peço uma coisa. Isso. Se deu certo, então também é uma oração subordinada substantiva. Então, a única que não é a letra C, que não deu certo a gente colocar, né? Uhum. Ok? Ficou claro? Ok. Aham. Agora eu só vou fazer mais a atividade 2, porque já tá tarde, né? Tô achando que vai ficar muito puxado para vocês. Vamos ver. Que é facinha também, tá? A 3 ela quer um pouco mais elaborada, aí eu falo na próxima aula. Tá? Então vamos lá. Atividade 2. Agora observe este exemplo. Eu ainda não li os livros que você me recomendou. Então, quais são os verbos aí? Li. Uhum. E o outro? E Recomendou? Recomendou. Qual que é a primeira oração? Eu ainda não li os livros. Isso, muito bem. Eu ainda não li os livros, é a minha oração principal. E a próxima, que você Que você me recomendou. Me recomendou. é a minha oração subordinada, aquela que depende da oração principal, tá? Nesse caso aí, se eu falar assim, ó, eu ainda não li os livros, isso. Não dá certo, né? É. Porque não é uma oração subordinada substantiva. Nesse caso aí, o que eu posso substituir a minha oração subordinada é por um adjetivo, ou seja, por uma característica. Então, se eu colocar assim, ó, leio a oração principal. Eu ainda não li os livros interessantes. Interessantes é uma característica, não é? Não é um adjetivo? Aham. Se eu Sim. consigo, então, substituir por um adjetivo, então eu vou ter uma oração subordinada adjetiva, tá? Olha ali o exemplo que ele deu, né? Eu ainda não li os livros recomendados. Recomendados é um adjetivo, né? Então, se eu consigo substituir por adjetivo, vai ser uma oração subordinada adjetiva. Vamos ver aqui no exercício 2. A gente vai marcar a única que não vai dar certo. A única que não é adjetiva. Então, vamos ver. Os meninos que chegaram agora são os verdadeiros capetas. Então, aqui, ó, eu já tenho em negrito qual que é a minha oração subordinada. Então, vamos pegar a oração subordinada e tentar substituir por um adjetivo? Então, os meninos chegaram agora. Como que a gente poderia substituir que chegaram agora por um adjetivo de mesmo valor? Que tem o mesmo sentido. Vê se alguém consegue pensar em um. Eu vou dar um exemplo desse, tá bom? Aí os próximos vocês façam. Os meninos recém-chegados. Recém-chegados viram um adjetivo, né? E tem o mesmo valor. Então, esse vai ser uma oração subordinada adjetiva. Então, pode escrever aí, recém-chegados. Ok? Agora B. A lua, que é branca, já foi o astro dos namorados. Como que eu posso substituir esse que é branca por um adjetivo? De uma palavra só. Pálida? Isso, a lua pálida já foi o astro dos namorados. Ficou até mais poético, né? Como pálida. Posso colocar também, basicamente, a lua branca já foi o astro dos namorados. A lua albina. Muito bem, tá? Todos esses dão certo. Então, essa daí também vai ser uma oração subordinada adjetiva. C. Trata-se de um fato no qual não se pode crer. Como que eu posso substituir essa oração aí por um adjetivo? No qual não se pode Duvidoso. crer. Não se pode. Duvidoso. Duvidoso. Muito bem. Nossa, Samuel. Perfeito. Tem um outro também. Inacreditável.
Então, trata-se de um fato inacreditável. Deu certo? Sim, né? Então, não pode. Então, é adjetiva também, tá? D. Há muitos jovens que praticam esportes. Como Há que a gente muitos- pode substituir? Há Atletas? muitos jovens esportistas? Muito bem, há muitos jovens atletas, esportistas. Tá? Muito bem. Então, também consegui substituir por um adjetivo. E a E, só pode ser essa, né? A que está errada. E. Onofre pediu que eu lhe emprestasse dinheiro. Dá certo de eu colocar um adjetivo aí, no caso? Não. Não dá, né? Olha como que daria certo. Onofre pediu isso. Então, essa daí vai ser uma oração subordinada substantiva. Porque não dá Professora, certo trocar por um adjetivo. Diga. pode até não ser o adjetivo, mas ficaria certo o Onofre pedir um empréstimo? Fica, só que não é um adjetivo empréstimo, Aham. tá? Aí é um substantivo. Por isso que no caso acabou virando uma oração subordinada substantivo. Tá bom? Na próxima aula, então, eu explico o outro tipo, que vai ser as orações subordinadas adverbiais. Essas são as mais difíceis, hein? Mas dá tudo certo. Com a prática a gente pega. Então, por hoje é só, pessoal. Vocês têm alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Não, nenhuma dúvida. Não? Então tá bom. Então até semana que vem. Tchau, pessoal.